Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, irmãos. Se encontra. Você que está em casa também pode fazer a mesma coisa. Abra sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, irmão. Capítulo número 4. 1 Pedro 4, verso 12 até o 19 nós vamos ler agora. 1 Pedro 4, 12 ao 19. Você que está em casa pode fazer a mesma coisa, olha ao seu redor. Vê se tem alguém aí sem Bíblia. Permita que essa pessoa pesque na sua Bíblia. Quero agradecer mais uma vez as nossas queridas alunas do Santos Neves, os meninos, todo mundo que veio. Eu fui muito bem acolhido nessa escola, irmão. Agradecer a todos que me acolheram bem lá. Eu espero que seja uma estada muito boa. Pelo menos até o final do ano, pelo menos a gente vai ficar, irmão. Pelo menos. Então imagina como é que vai ser isso. Uma bênção. Cadê o Clinton? Cadê o Clinton? Está por aí? Foi lá fora. Ok. Clinton é uma bênção. Muito bom. Todos acharam, bem? A Bíblia diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Verso 16 do capítulo 4 de Pedro. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Isso é sério. Verso 18. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Meus irmãos, o tema que eu quero falar nessa noite é esse: a geração do resultado. Diga isso comigo: a geração do resultado. Só as mulheres mais lindas do universo. Agora os homens não podem deixar por baixo não, viu? Agora os homens mais tops das galáxias. Meu Deus. Mas eu acho que as mulheres foram pegas desprevenidas. Vou dar mais uma chance para elas. As mulheres? Muito bem, eu acho que agora elas soltaram o gogó aí, viu? Todos juntos? Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor me inspirou com esse tema alguns meses atrás. E Deus vem trazendo cada tempo uma palavra nova dentro dessa mensagem. E eu percebi, irmãos, que essa temática da geração do resultado faz parte da geração desse tempo. Porque, a bem da verdade, nunca houve uma geração que se preocupasse tanto com o resultado quanto com a nossa geração. Nunca houve uma geração, irmãos, que se preocupasse tanto naquilo que vão lucrar, naquilo que vão ganhar, quanto a nossa geração. E por causa disso, muitos cristãos, muitos daqueles que estão nas igrejas, têm vivido da mesma forma, têm pensado no resultado. Ou seja, eles desenvolveram esse tipo de comportamento, onde acreditam que fazer tudo certo vai ser, ou fazer tudo direitinho para receber algo. Então eles começam a acreditar nisso e investir nisso. Pensando na geração do resultado, irmãos, as pessoas estão mais ou menos assim. Por exemplo, fazem faculdade apenas para passar. O objetivo é passar, mas não entender, conhecer, não abrir o entendimento, não é aprofundar o conhecimento, não é se exercitarem no conhecimento, mas não é só para passar. Passei, deu nota, estou bem.
Aliás, por falar nisso, lá na escola, eu vi muitos alunos falando na sala de aula: já passei mesmo? Já passei mesmo? Então veja, não é para aprender, é apenas para passar. A geração de hoje, por exemplo, faz curso apenas para ter diploma, e aí tem vários diplomas. Vai se perguntar para a pessoa: o que você aprendeu com esse curso? Nem lembro, não sei, mas o importante é que o diploma está aí. Outros irmãos fazem, por exemplo, casam com um objetivo, qual? Não ficar sozinho. Não, eu casei porque eu não gosto de ficar sozinho. Mas que motivo mais esquisito é esse? Casar para não ficar sozinho? Arruma um cachorro, irmão. Outros postam fotos e mensagens nas redes sociais só para receber um like. Porque o like para aquela pessoa é um resultado de que ela está bem, ou de que ela está fazendo alguma coisa boa e significativa. Vão atrás das curtidas. Outros, por exemplo, meus irmãos, vão para a igreja para arrumar namorada, para arrumar namorado. O resultado que eles estão procurando é esse. Outros, por exemplo, batizam para não ir para o inferno. Não, eu batizei porque eu não quero ir para o inferno. Eu me lembro de uma pessoa que me falou isso: pastor, me batiza logo porque eu vou viajar e eu não quero ir para o inferno. Outros irmãos às vezes se tornam líderes de célula só para ter o nome citado, só para entrar por louvor ou por algum ministério. Outros cantam para receberem elogios. E aí, o que você achou? Foi bom? Sabe como é que é, né? Eu sou muito humilde, né? Irmãos, a lista é imensa. E eu poderia acrescentar aqui nessa lista o caso das mulheres que estão indo agora para um negócio denominado produção independente. Você pensa que é um filme, né? Que é um CD, que é um DVD, mas não. São mulheres que procuram homens apenas para terem relacionamento sexual, para engravidarem. Não querem compromisso com esses homens, não querem casar, nem namorar. É só uma noite para gerar um filho. Só para você ter uma ideia, irmão, essa produção independente já existe até sites especializados nisso. Veja um trecho da matéria do anúncio desse site. E já que o mundo, olha como diz o anúncio, e já que o mundo anda cada vez mais moderno, uma palavra para promiscuidade. E já que o mundo anda cada vez mais moderno e as pessoas cada vez mais independentes, por que não montar uma rede social com gente disposta a gerar uma criança e só? Sem vínculo afetivo, como se fosse uma parceria, uma sociedade. Pois é isso exatamente que acontece nos Estados Unidos da América. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Essa geração está buscando prazer como resultado das suas ações. Eu tenho que fazer aquilo que me dá bem, que me dá prazer. Aquilo que me faz sentir bem. Por isso tem tantos jovens praticando sexo antes do casamento. Não, para que esperar? Eu tenho quase certeza que é com essa aí que eu vou casar. Então vamos que vamos. Tem tanta gente sem compromisso com o reino de Deus. É por isso, irmãos, que a busca pelo resultado é tanta que essa geração de hoje, ela está sendo incentivada, por exemplo, a fazer as coisas pelo lucro que vão obter. E daí elas começam a fazer o seguinte: estão atrás da recompensa, estão atrás do galardão. Bom, se eu for domingo na igreja, minha semana vai ser maravilhosa, porque aí Deus vai ver que eu estou indo e vai dar tudo certo. Outra frase: dê o dízimo de tudo, e aí você vai prosperar, e aí você vai ficar rico. Outra frase: leve 2 calças e pague uma. Já viu? Aí a pessoa na ganância vai lá, compra 2 calças. Fala assim: arrebentei, comprei 2 pelo preço de uma. Mas aquelas 2 que você comprou, supostamente pelo preço de uma, em outro lugar você compraria 4. Isso me faz lembrar de um homem que ganhou um tanque de cimento. E ele falou assim: eu ganhei um tanque. E para poder trazer o tanque, ele teve que alugar uma carroça. É muito comum no lugar que ele mora ter uma carroça puxada por animal, por mula. E o carroceiro então botou o tanque em cima e levou. Só que o transporte desse tanque de cimento custou R$50. E o tanque não valia 30. Mas ele batia no peito e diz: arrebentei. Com quem? A pergunta é: com quem que ele arrebentou?
Queridos, essa geração, irmãos, tem sido tomada pela ganância, porque essa é a arma que o diabo mais tem utilizado nesse tempo. Isso tudo faz com que a filosofia dos fins justificam os meios esteja na boca e na vida de muitos crentes, sendo praticada por eles. Quando uma pessoa, irmãos, utiliza a filosofia dos fins justificam os meios, sabe o que acontece? Essa pessoa significa o seguinte, para essa pessoa, ela está disposta a fazer qualquer coisa, diga comigo, qualquer coisa, para conseguir aquilo que ela deseja alcançar. Então, o resultado que essa pessoa quer é ser feliz. Como? Não interessa, o importante é o resultado. Eu vou ser feliz. Se vai ser uma mulher com uma mulher, se vai ser um homem com um homem, não tem problema. O importante é o resultado. Você está aqui? O problema, irmãos, que para muitos não importa essa qualquer coisa. Não importa se essa qualquer coisa é certa, não importa se essa qualquer coisa é errada, porque o importante é conseguir aquilo que se deseja alcançar. E os meios? Não interessa. Em outras palavras, irmãos, as pessoas estão dizendo que não importa o caminho que se pegue, porque a gente vai chegar onde a gente quer. Aliás, todos os caminhos levam para Deus. Mentira. Mentira. Porque Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas que o final deles são caminhos de morte e que não levam para Deus. Por causa dessa filosofia, homens famosos montaram religiões particulares. Homens famosos foram para lugares mais terríveis que não os conectavam com Deus. Mas eu quero fazer outra pergunta. O que acontece, irmãos, quando nós só fazemos as coisas para alcançar um resultado? Primeiro, geralmente nós nos sentimos injustiçados. É isso que acontece. Interessante que em Mateus capítulo 20, do verso 1 ao 16, você pode anotar para ler em casa, não precisa ler agora, é a parábola dos trabalhadores da última hora. Bom, essa parábola conta o seguinte, Jesus quem está contando, Jesus diz que havia uma praça onde tinham vários trabalhadores disponíveis. E eles estavam lá. E o dono de uma propriedade, ele saiu pela madrugada e ele vai contratar alguns combinando o pagamento com eles, um denário. Era um denário pelo dia de trabalho. Daí ele contrata um grupo pela madrugada. Mas às 9 da manhã ele volta e contrata outro grupo. E quando ele chega ao meio-dia, ele volta e faz a mesma coisa. Mas também por volta das 3 da tarde ele vai lá e contrata mais gente. E quando estavam faltando poucos minutos para acabar o dia, ele contratou mais uma equipe. Quando chegou no final, ele chamou o pessoal da última equipe. E o pessoal da primeira equipe estava lá. E viu quando o pessoal da última equipe saiu, o pessoal que trabalhou apenas 1 hora, no máximo, 40 minutos, recebeu 1 denário. E o pessoal da primeira equipe falou assim, se quem trabalhou 40 minutos recebeu o pagamento de um dia, nós que trabalhamos desde a madrugada, nós vamos receber uma fortuna. Só que para surpresa deles, o patrão pagou apenas 1 denário, o mesmo valor que ele pagou para os outros. Sabe qual foi a reação daqueles homens? Eles ficaram furiosos. E eles foram cobrar uma satisfação ao dono daquela vinha, ao dono da propriedade. E veja a resposta dele. Ou melhor, vejam eles falando. Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, porque eu quero dar a este o último, tanto quanto a ti. Eles se sentiram injustiçados porque o que eles queriam era dinheiro e não trabalhar. São duas coisas diferentes. Você está aqui? Queridos, quando a gente pega essa parábola dos trabalhadores da última hora e aplica, por exemplo, à vida da igreja, quantos se chateiam porque não foram elogiados, não foram vistos naquilo que fizeram dentro da casa de Deus, não foram reconhecidos, não tiveram seus nomes citados no culto de domingo à noite. Quantos se chateiam porque muitas vezes estão trabalhando, liderando, cuidando, mas de alguma forma ninguém reconheceu aquilo que fizeram.
Essa geração do resultado, é por isso que existem 40 milhões, cerca de 40 milhões de afastados. Sabe por quê? Porque eles estão pensando no resultado. Eu não vou mais à igreja porque eu me decepcionei com a igreja. Por quê? Não, porque lá ninguém se importa comigo. Porque as pessoas estão pensando no resultado, pensando em terem as suas necessidades pessoais satisfeitas. Não, se eu não me sentir bem, eu não vou ficar. Como se igreja fosse, por exemplo, uma loja onde você vai, não é bem atendido, o que você faz? Vou para outra loja. O que acontece, irmãos, quando nós só fazemos pelo resultado? É porque, em geral, quando nós só fazemos pelo resultado, além da gente se sentir injustiçado, a gente também usa meios errados para alcançar o resultado. Nessa imagem você pode ver um jovem fazendo o que acontece nas escolas, né? Colando. Diz que não é cola, diz que crente não cola, crente compartilha informações. Isso é do inferno, irmão. Irmãos, quantos, meus irmãos, por causa do prazer, usam os meios mais podres para alcançar esse resultado? Quantos maridos crentes querem praticar sexo anal com as esposas, querem submeter as esposas a assistirem filmes pornográficos? Isso é imoral, isso é sujo, isso não condiz com o caráter de um filho de Deus. Mas o que essa pessoa está querendo? Resultado, prazer, não importa como. Quantos, meus irmãos, estão agindo dessa forma? Quantos, meus irmãos, usam os meios mais estranhos para conquistarem pessoas, para conquistarem coração de líderes? Quantos querem chegar a uma liderança, mas encontrar um caminho errado para fazê-lo? Querem ser colocados num patamar elevado de uma liderança, sem viverem o padrão que Deus quer? Quantos irmãos, por causa do desejo de terem muito dinheiro, agem de maneira ilícita e ilegal para isso? Não tem problema traficar. Eu não acho isso errado, porque eu estou ganhando dinheiro para minha família. Geração do resultado. Grande parte das conquistas de muitas pessoas são fruto apenas de caminhos tortuosos. A pessoa olha o resultado, olha, a pessoa é próspera, a pessoa tem isso, tem aquilo, mas quando se olha de verdade por onde aquela pessoa passou, o caminho que ela tomou foi um caminho errado, um caminho de sonegação de imposto, um caminho de defraudação, um caminho de coisa errada, meu irmão, de coisa ilícita. Uma história da Bíblia exemplifica muito esse tópico. É a história que está narrada em Atos capítulo 4, versos 34 a 37, e Atos capítulo 5. Eu conto para vocês. Era um culto muito especial. E existia ali naquele culto, daquela igreja, um homem que se convertera há pouco tempo. O nome dele, Barnabé. Um homem muito legal. A cidade inteira conhecia Barnabé. Por causa da origem dele, porque ele era de Chipre, e Chipre possuía terras de muito alto valor. Diz a Bíblia que esse homem, quando vendeu uma propriedade, todo mundo ficou sabendo que a propriedade dele era caríssima. Ele pega todo o dinheiro da propriedade que ele vendeu, vai até os apóstolos, os líderes da igreja, e entrega aquela oferta e diz: eu estou trazendo uma oferta. De tudo que eu vendi, tudo que eu arrecadei com a minha terra, é do Senhor agora. Naquele culto tinha um casal, o nome deles, Ananias e Safira. Eles olharam a atitude de Barnabé e viram que no culto daquele dia, todo mundo bateu palma pela atitude de Barnabé e falou: nossa, que homem honrado, Barnabé. E Ananias e Safira, um olhou para o outro e falou assim: bom que a gente podia receber esse aplauso, hein? E aí eles tiveram uma ideia, que veio do inferno. Eles falaram: nós temos uma propriedade, vamos vender a propriedade. Parte do dinheiro a gente embolsa, e outra parte a gente entrega para os apóstolos. E quando a gente fizer isso, todo mundo vai ver que a gente é leal, que a gente é fiel, que a gente é honesto, que a gente é íntegro. Mas o que acontece, irmãos, é que quando eles chegam até Pedro, quando esse caso acontece, a palavra de Pedro para eles foi impactante. Pedro diz para eles: olha, se vocês estivessem conservando esse dinheiro com vocês, não seria de vocês? E se vocês tivessem, porventura, vendido
não estaria em teu poder? Por que vocês fizeram isso? Você não precisava ficar com uma parte e entregar a outra. Não precisava nem vender, ficava tudo com vocês. Mas olha só, como pois assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Isso aqui é sério, irmão. Porque para Ananias e Safira, eles tinham apenas pregado uma mentira para a igreja. Para Pedro não, eles mentiram direto para o próprio Deus. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Então quando nós, irmãos, vamos fazer as coisas pelo resultado, a gente toma caminhos tortuosos, caminhos errados. O que acontece, irmãos, quando nós só fazemos pelo resultado? Aí a gente corre o risco, irmão, de se frustrar. Nós corremos o risco de nos frustrarmos. Preste atenção nisso, irmão. Imagine a frustração quando alguém estuda e fica reprovado. Adicione a isso, na vida dessa pessoa, quando essa pessoa olha e percebe uma pessoa, ou várias, que colou e foi aprovado. Que fez tudo direitinho e deu certo. Uma pessoa que não tem compromisso, mas simplesmente venceu. Meus irmãos, isso me faz lembrar do salmista Asaf no Salmo 73. Diz a Bíblia que ele era um adorador do Deus Altíssimo. Ele era o líder do coral da igreja daquela época, do templo que Davi ergueu. Ele era muito amigo de Davi. Eu imagino Asaf saindo todo dia, contextualizando aqui, trazendo para os dias de hoje. Asaf saindo todo dia para o culto, na sua bicicletinha enferrujada, mas feliz. Mas quando ele sai da sua casa, irmão, com a sua bicicletinha enferrujada, de repente era um dia de chuva, e passa o vizinho dele com um carrão, último modelo, o cara ímpio toda a vida, e passa numa poça de lama e dá um banho no Asaf. E Asaf estava indo para o culto para dirigir o louvor. Aquele dia para Asaf foi a gota d'água. E ele começa a olhar a vida do ímpio e começa a dizer assim: como que o camarada tem vida mais do que eu? Ele tem saúde, parece que nunca vai morrer. Tudo na vida dele dá certo e ele não serve a Deus, mas eu sou servo de Deus. Não é justo isso? E ele começa a se frustrar, irmão. Ele começa a padecer no meio daquele contexto de luta, porque ele se dedicava a Deus e as coisas iam com dificuldade para ele. A bicicleta estava enferrujada, o banho de lama aconteceu com ele. Um familiar dele estava doente. Tudo estava indo errado. O texto que eu abri o culto dessa noite, essa mensagem, nós vamos ainda aprofundar nele. Pedro está falando isso. Ei, por que vocês estão ficando aí tão tristes e assustados por causa da prova que vocês estão passando, por serem crentes? O julgamento começa pela casa de Deus. E vocês estão pensando que isso é algo estranho. Mas depois eu volto no texto. Então Asaf, irmãos, se dedicava tanto a Deus, mas ele conhecia uma pessoa que tinha uma vida de regalias, de prosperidade, que gozava de uma boa saúde, mas que não servia a Deus. O resultado, irmãos, é que o próprio Asaf diz isso no Salmo 73, quase que eu me desviei. É a mesma expressão para meus pés quase se resvalaram, quase se perderam. Quase que eu perdi a firmeza de estar na casa de Deus. E aí Asaf, irmãos, quase abandonou o Senhor. E por quê? Porque ele havia se frustrado ao ter a expectativa de que Deus o faria próspero e saudável por servir ao Senhor. De que Deus iria fazê-lo alguém muito próspero pelo fato dele servir ao Senhor. Nós precisamos aprender uma coisa nessa noite, meus irmãos, de uma vez por todas. Escute, não é errado ter uma expectativa. Errado é não querermos aceitar o fato de que uma expectativa pode não ser suprida. Leia isso mais uma vez. Você pode ter expectativa, irmão. O problema é quando a gente tem uma expectativa e a gente acredita que aquela expectativa tem que ser suprida, que Deus se vire, mas faça o que tiver que fazer, mas tem que dar certo.
é a geração do resultado. Essa batalha, irmãos, com a injustiça, a gente precisa consertar primeiro dentro de nós. Deus está falando conosco nessa noite. Se você está se vendo enquadrado na geração do resultado, essa noite é hora de mudar, em nome de Jesus. Escute uma coisa. A maioria das pessoas se decepciona não porque as outras as decepcionaram, é porque elas criaram expectativas. Às vezes eu me deparo com algumas pessoas e dizem assim: pastor, você se decepcionou comigo, né? Eu digo: eu não. Às vezes acontece de eu me decepcionar com determinadas pessoas, mas eu digo para a pessoa: eu não. Mas quando eu digo isso, eu não estou diminuindo a pessoa, eu só estou dizendo o seguinte: eu não criei expectativa em cima de você, porque o problema não está em você, o problema está na expectativa que eu crio. Você está aqui? Amém? Deus, Ele não prometeu suprir as nossas expectativas, Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Você está aqui? Deus não prometeu suprir nossas expectativas, Ele fez promessas, e as promessas dele são superiores a toda e qualquer expectativa que tenhamos. Quer exemplo bíblico? Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração ou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em outras palavras, você não tem ideia. Se você é alguém que ama a Deus de verdade, escute uma coisa: se você é alguém que ama a Deus de verdade, você não tem ideia daquilo que Deus preparou para a sua vida. É maior do que a sua expectativa. Pode aplaudir, irmão. No de frente para o Rominho, o Romo perguntou sobre propósito, ministério e tudo. E eu disse que, quanto a Mara, eu jejuei e orei 10 sextas-feiras. Era jejum absoluto, sem água, sem alimento. Eu tinha, irmãos, uma vontade, uma ideia, um desejo de que Deus me desse alguém que pudesse andar comigo no ministério. Só que pastora Mara é muito mais além de toda e qualquer expectativa que eu tinha. Porque pastora Mara não é fruto da minha expectativa, mas é fruto de uma promessa de Deus. Você está entendendo isso, amém? A pergunta é, irmãos, o que é então não fazer pelo resultado? O que é então, você já entendeu o que é fazer pelo resultado? É você servir a Deus só por causa do galardão. É você vir para a casa de Deus só porque está com medo do inferno. Isso é fazer pelo resultado. É você dar uma oferta visando o lucro que você vai obter com a oferta. Não é se apropriar da promessa. É diferente. Apropriar-se da promessa é uma coisa, fazer pelo resultado é outra. Você está aqui? Amém? Bom, o que então não fazer pelo resultado? Escute isso. Não fazer pelo resultado é quando eu faço porque simplesmente é o certo a se fazer, não importando o resultado. Eu faço porque é o certo. E é exatamente isso que Jesus começou a trabalhar com seus discípulos. Ele diz: quando você vai dar uma esmola, e hoje eu vi uma pessoa usar esse texto de maneira totalmente errada. O sujeito foi num canal de relacionamentos e colocou lá: queridos, orem por mim, porque ele também foi muito corajoso, né? Porque hoje mesmo eu pequei, era um jovem, hoje mesmo eu pequei, e com o nome dele lá completo, hoje mesmo eu pequei, o meu pecado é o pecado da masturbação. Então, gente, ora por mim, eu quero vencer esse pecado, não aguento mais ficar nessa prisão. Ele botou isso num lugar de relacionamento. Nisso veio uma abençoada embaixo e colocou assim: aí você vê o analfabetismo bíblico no nosso país. Ela falou: querido, está escrito que o que sua mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Você não pode ficar contando essas coisas.
Irmão, está escrito sim, que o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Mas o contexto não tem nada a ver com confissão de pecados. O contexto é dar esmola para aparecer. E não é oferta, irmão, é dar esmola. É uma pessoa fazer o bem para alguém para entrar na rede social, para tirar uma foto daquilo. Hoje eu estava andando pela rua, a pessoa bota na rede social, hoje eu estava andando pela rua, vi um mendigo e eu dei R$100 para ele. Gente, ora por ele, tá? Ele queria oração mesmo, irmão, sim ou não? Não, ele queria um like. Parabéns pelo que você fez. Nossa, você é lindo demais, você é muito bom, você é muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Fazer uma coisa boa não te torna bom. Fazer uma coisa boa não te torna bom. Está chegando aí o ano da política, mais uma vez. Aí nessa hora distribui esse sacolão, nessa hora beija a criança com meleca escorrendo. Essa hora faz tudo, irmão. Mas significa que há amor ali? Não necessariamente. Irmão, o que é você simplesmente fazer porque é o certo? Porque é simples, irmãos. Eu ajudo alguém, eu não falo aqui eu, pastor Rodrigo, eu falo eu, um eu fictício, um eu você, um eu a mim. Eu ajudo uma pessoa simplesmente porque é o certo a se fazer, não porque eu quero tirar alguma coisa dela. E por causa da geração do resultado, as pessoas vivem desconfiadas, elas vêm para as igrejas e acham que alguém está querendo tirar alguma coisa delas. Ei, deixa eu te falar, esse lugar, a gente só está preocupado em fazer uma coisa, fazer o que é certo. Não importa. Eu não prego o evangelho, irmão, como aconteceu com Elias. Elias acreditou que quando aquele milagre aconteceu, da chuva cair, quando os profetas de Baal foram mortos, Elias pensou o seguinte: olha, com certeza Jezabel vai se converter. Só que Jezabel não se converte. Jezabel manda um recado para Elias: daqui a 24 horas você está morto. E ele se frustra com o ministério dele. Por quê? Porque ele criou uma expectativa. Ele achou que ia dar o resultado que ele queria, mas não deu o resultado. Então, irmãos, a gente não ajuda uma pessoa, não porque essa pessoa pode nos ajudar ou pode nos pagar por isso, mas porque é a coisa certa a ser feita. Foi isso que Jesus falou: quando você fizer uma esmola, que coisa grande tem você abraçar aquele que te abraça? Que coisa grande tem você perdoar aquele que te perdoa? Que coisa grande tem você ajudar alguém que pode te ajudar? Bonito é você semear na vida de alguém que não pode dar nada de volta. É isso que o nosso mestre nos ensinou. Meus irmãos, nós não podemos ter a mentalidade de contribuir na casa de Deus pensando no resultado. Dizimar e ofertar é a coisa certa a se fazer, não é o resultado. Eu não contribuo para, escute bem isso, eu não contribuo para, eu contribuo porque. Isso significa que eu contribuo em consequência de. Pastor, me ajuda a entender o mistério. Eu não contribuo para prosperar. Eu contribuo porque Jesus morreu na cruz por mim, me salvou e me deu tudo que eu tenho. Então é consequência, é resultado que Ele já fez na minha vida e não que Ele vai fazer. E se Ele resolve prosperar, oh glória, eu estou aqui. E se eu não prosperar, não estou nem aí, porque há mansões celestiais esperando por nós. Não é a casa que eu vivo aqui na terra, não é o carro que eu dirijo. Eu sou fiel à minha esposa, e eu volto a dizer, não só apenas eu, pastor Rodrigo, mas é o eu fictício aqui, o eu você, o eu o outro. Eu sou fiel à minha esposa, não é por causa do resultado, é porque simplesmente é a coisa certa a ser feita. Eu fiz uma aliança com ela. Onde está a palavra de um homem? Onde está a palavra de uma mulher? É a coisa certa, meu irmão. Eu perdoo aqueles que me ofendem, não pensando no resultado, que eles vão sair contando para alguém, mas simplesmente porque é a coisa certa a ser feita. Escute uma coisa, irmão. Fazer o certo é consequência de integridade. Quem tem caráter faz o que é certo não pelo resultado, faz o que é certo porque é o certo a ser feito. Quando alguém faz pelo resultado, muitas vezes vai fingir que está tudo bem. Quando alguém faz pelo resultado, demonstra que a pessoa não é íntegra. Ela sempre vai parecer ser, mas ela não é. Por isso, diante das pessoas vai ter um comportamento aparente. Mas por trás dos holofotes, a podridão e o comportamento real aparece. Mais uma vez eu quero citar aqui a Ananias e Safira.
Na frente das pessoas, eles tinham uma aparência de integridade. Nossa, eles são tão íntegros quanto Barnabé. Eles fazem tão direitinho quanto Barnabé. Essa geração do resultado tem que acabar, irmãos. De pessoas que vivem uma vida dupla. Parece que são agentes secretos. Na igreja são crentes toda a vida. Mas quando sai daquela porta, irmão, é o capiroto manifestado. Essa vida dupla tem que acabar, irmão. Essa frase de eu não vou para a igreja por causa de fulano, porque o comportamento de fulano é assim, assim, assado, isso tem que acabar, irmão. Com amor e carinho, futuca teu irmão, pergunta se você é de verdade? Ananias e Safira, na frente da igreja, pareciam fiéis. Mas nos bastidores eles eram fiéis, infiéis e mentirosos. Comportamento real deles. Desde que cheguei aqui, há quase 11 anos, trabalho com o Ministério de Louvor, com todas as áreas da igreja, que Deus me deu a graça de conhecer. E uma coisa que eu prezo muito, irmãos, é o altar de Deus, o lugar de adoração. Eu sei que esses meninos e essas meninas não são perfeitos, não. Mas tudo que a gente tenha o conhecimento de que ocorre, primeiro a gente trabalha para que não aconteça. E se acontece, nós imediatamente disciplinamos. Sabe por quê, irmão? Porque eu fui membro de uma igreja, eu fui ovelha de ficar sentado numa cadeira, num banco, e eu vi a pessoa do meu lado falar assim, ficar em pé com aquela pessoa lá ministrando, a pessoa faz sexo com o namorado, está lá cantando. Eu sei o que é isso, irmão. E eu tomei uma decisão no meu coração, o dia que Deus me deu a oportunidade de liderar uma igreja, não vai ter isso, irmão. Não vai ter isso. Então se paga preço. Por quê? Porque é o certo a ser feito. A Bíblia nos fala de um homem, irmão, cuja vida foi um exemplo de integridade. Quem ele era em casa era o mesmo que era fora de casa. Quem ele era brincando de bola com os amigos era o mesmo que ele era com a família dele. Quem ele era, irmãos, adorando a Deus era o mesmo que ele era, irmão, vivendo na sociedade. A integridade dele era tanta que fez com que o próprio Deus o visse. E a própria sociedade também olhasse para ele e visse que o que ele vivia na sociedade era igual ao que ele vivia nos bastidores. Quem ele é? Noé. Diz a Bíblia assim, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro aonde? Na igreja. Amém? Não, ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre a sociedade que ele vivia. Noé andava com Deus. Noé era o cara que ia para o trabalho e todo mundo sabia que ele era de Deus. Noé era o cara que jogava bola no final de semana com a turma e todo mundo sabia que ele era de Deus. Noé era o camarada que ia para a faculdade, todo mundo sabia que ele era de Deus. Aí vai lá o capiroto dizer, ei, mas Noé não fazia faculdade, eu estou contextualizando, irmão, pelo amor de Deus. Você está entendendo isso, amém? É isso que transforma a sociedade. Hoje pela manhã eu ministrava para os nossos queridos da classe de primeiros passos, e eu disse para eles que cristão não é um nome que os crentes inventaram para eles mesmos. Não foram os cristãos que se chamaram de cristãos, mas foi a sociedade de Antioquia que olhou para aqueles camaradas e falou assim, rapaz, esses camaradas parecem pequenos cristos, parecem uma miniatura de Jesus. E eles passaram a chamar aqueles camaradas de pequenos cristos, que na língua deles era cristão. Cristo anão. Então quem chama os cristãos de cristãos não são os cristãos, mas é a sociedade que os viu assim. Amém? Você está entendendo? Não é você que tem que bater no peito e falar, eu sou um cristão. É o mundo aí fora que tem que dizer, esse camarada é de Cristo, essa mulher é de Cristo, porque olha o comportamento deles. Você está aqui? Outra verdade, irmão, que fazer não pelo resultado é o seguinte, fazer o certo é consequência de se ter valores e princípios de Deus. Pedro diz que Jesus sempre fez o que era certo. É isso que está nesse texto aqui. Olhe para a sua Bíblia agora, por favor. Primeira Pedro 4.
Pedro diz assim, verso 13: mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. E se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Pedro diz que Jesus sempre fez o que era certo, porque quem tem princípios do reino de Deus fará o que é certo, não importa o resultado. João Batista fez o que era certo, denunciou o pecado de adultério do rei, foi decapitado. Olha o resultado, foi decapitado, mas ele não estava nem aí pelo resultado. Era a coisa certa a ser feita. Você está aqui? Meus irmãos, quem tem valores de Deus fará o que é certo. Não importa se o certo me cansará, não importa se o certo vai tomar meu tempo, não importa se eu serei criticado por fazer o certo, não importa se o certo vai tirar a minha comodidade, o que importa é que eu estou fazendo a coisa certa. Foi isso que Jesus combateu em Mateus capítulo 7, quando aqueles homens chegaram até ele e falaram: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios. Jesus falou: nunca houve relacionamento entre nós. Sabe por quê? Porque aqueles homens faziam pelo resultado. Eles achavam que as boas ações deles os colocariam no céu. Ninguém entra no céu por boas ações. Nós entramos no céu por causa da misericórdia e da graça de Jesus, o Filho de Deus. O que importa é que é o certo. A ordem de Jesus foi de amarmos os nossos irmãos e foi também de nos importarmos com os perdidos. Essa foi a ordem de Jesus. A ordem de Jesus foi de fazermos discípulos. A ordem de Jesus foi de cuidarmos de pessoas. Jesus, irmãos, esteve com Pedro e Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E Pedro falou: eu te amo, Senhor. Então Jesus falou para ele: então faça o que é certo. Se você me ama, faz o que é certo. E qual era o certo que Jesus falou para Pedro? Pedro disse para Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então disse para ele: então apacenta os meus cordeiros, faz o que é certo. Não, Jesus, eu te amo, eu canto que eu te amo, eu levanto a mão que eu te amo. Então cuida das pessoas, é isso que Jesus está falando, amém? O que é não fazer pelo resultado? O que é fazer o certo, irmão? Diga comigo: fazer o certo é consequência de obediência. Escute uma coisa: toda a ordem de Deus visa o nosso bem. Toda a ordem de Deus visa o nosso bem. Romanos 8, 29, sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, 8, 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas está doendo. Pastor, não entendo como é que essa tragédia vai cooperar para o meu bem. Não é o bem segundo a sua ótica, é o bem segundo a ótica de Deus. Isaías diz: os meus caminhos não são os seus caminhos. Deus fala. Nem os meus pensamentos, seus pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos. Você está aqui? Jesus disse, irmão, que nosso amor por Ele seria evidenciado por obediência. E Ele disse isso em João capítulo 15, verso 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Escute, outra verdade é que fazer o certo também é consequência de gratidão. Quem é grato sempre se vê motivado a fazer as coisas certas. Quem é grato não mede esforços para adorar a Deus. Aliás, uma mensagem que eu vou estar pregando na conferência do Despertai. Mas eu posso dar um pouquinho de spoiler para você hoje. A mulher que vai até os pés de Jesus, lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos, ela não fez aquilo para alcançar um resultado. Ela fez aquilo porque ela era extremamente grata a Jesus. Irmão,
Quem é grato sempre se vê motivado a fazer o certo. Quem é grato sempre se vê motivado a fazer coisas boas. Quem é grato sempre se vê motivado a servir. Quem é grato sempre se vê motivado a se dar mais pela causa do reino. Quem é grato canta mais forte. Quem é grato aplaude mais forte. Quem é grato glorifica mais forte. Quem é grato dizima fielmente. Quem é grato anda na presença de Deus fielmente. Quem é grato é assim. Quando, por exemplo, nós percebemos a motivação de Pedro para permanecer na presença de Jesus, nós vemos gratidão no seu coração. Jesus simplesmente tem uma palavra dura, todo mundo dá no pé. Aí Jesus olha para os 12 e falou: gente, você não quer aproveitar o gancho? Estou citando João capítulo 6. Você não quer aproveitar o gancho, e passar pela porta? Pedro então responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu sou grato, porque a vida está fluindo para mim. Como é que eu vou te deixar, Jesus? Pode estar doendo. Eu sei que a tua palavra foi dura demais nessa manhã, mas não estou nem aí, Senhor. O que importa é que eu estou contigo, porque eu sou grato. Queridos, eu posso citar aqui, por exemplo, Bartimeu, o cego Bartimeu. Olha o que Jesus fala com ele. Jesus olha para Bartimeu, tem aquele diálogo. Jesus olha para Bartimeu e fala assim. Então Jesus disse o quê? Fala comigo, vai, a tua fé te salvou. O que Jesus falou com ele? Vai. Mas a gratidão de Bartimeu era tanta que ele não obedeceu a Jesus, ele não foi. Diz a Bíblia que imediatamente ele tornou a ver e ele seguia Jesus estrada fora. Aleluia! A gratidão me prende a Jesus, a gratidão me amarra a Jesus, a gratidão me arrasta para Jesus. Bartimeu não obedeceu a Jesus. Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. E ele não foi, ele ficou com Jesus. Aleluia! Quando Jesus apanha aquele homem cheio de demônios, conhecido como o endemoniado gadareno, Jesus expulsa os demônios dele. Aquele homem andava nu, agora estava vestido, ele estava aos pés de Jesus, bebendo das palavras de Jesus. E quando Jesus embarca no seu barquinho para ir embora, quem é que estava sentado no barquinho? O ex-endemoniado gadareno. Aí Jesus falou: não vá comigo. Pode ficar na tua terra e fala o que eu fiz por você na tua terra. Ele até vai, mas o coração dele ficou dentro do barco. Você está aqui, amém? Irmão, a nossa motivação para liderar uma célula, a nossa motivação para discipular, a nossa motivação para servir no mutirão, a nossa motivação para dar um dia de trabalho na casa de Deus, a nossa motivação para trazer um alimento para a cesta básica, né, a cesta de amor da célula, a nossa motivação para entregar uma oferta para abençoar alguém, a nossa motivação de pegar o nosso carro, botar combustível no nosso bolso, ir lá no Bis, ir lá no Corre da Areia, ir lá em Nova Venécia e trazer alguém para o culto, ir lá em Pinheiros. Essa motivação, irmão, precisa ser por gratidão. Essa motivação não é pelo que nós vamos ganhar, mas é por aquilo que nós já ganhamos. Aleluia! A nossa motivação nunca deveria ser o resultado, mas simplesmente a gratidão. Irmão, permita-me dar um exemplo de mim mesmo. Como diz nosso pastor Giovanni: rogo-vos que não vos escandalizeis. Mas eu não sou pastor, irmão, porque eu quero receber alguma coisa de Deus. Eu não sou pastor, irmão, porque financeiramente é viável. Aliás, as duas igrejas que eu pastoreei sempre foi receber menos do que eu recebia no trabalho secular. A verdade, irmão, eu sou pastor porque, como gratidão, eu não tinha nada de valor para dar para Deus, a não ser minha própria vida. E foi o que eu fiz. No texto que nós lemos, o apóstolo Pedro orienta os cristãos dispersos a não se surpreenderem diante das perseguições, a não se surpreenderem diante das lutas que eles estavam enfrentando. Ele chega a dizer, olhe para a sua Bíblia no verso 12, ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecendo. Ele está dizendo, meu irmão, não fica questionando Deus por causa da sua luta. Não fica questionando Deus por causa da batalha que você está enfrentando. E ele fala isso para a gente que está passando
por um sofrimento, por fazer o certo. Eu não estou falando aqui, irmão, de uma pessoa que não é fiel financeiramente e ela está mal nas finanças. Isso aí é só consequência, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas eu estou falando de uma pessoa que é fiel, que é leal a Deus, que tem orado, que tem buscado a presença de Deus, mas as coisas ainda não aconteceram na vida dessa pessoa. Eu estou falando de uma pessoa, irmão, que, sabe, Pedro diz, não se surpreenda, não pensa que isso é algo estranho que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está agindo. O comportamento que ele pede no verso 13 é assim: alegrem-se. O comportamento que ele pede é um comportamento de alegria. E alegria por quê? Alegria porque Cristo também sofreu sem ter feito nada errado. E quando nós sofremos, irmãos, não por termos feito coisas erradas, mas sofremos fazendo certo. Sofremos porque estamos agindo da maneira correta. Então isto nos assemelha a Cristo. Isto para Pedro é uma evidência, no verso 14, de que o Espírito Santo está na sua vida. Às vezes está buscando uma evidência do Espírito Santo com as línguas estranhas, e Deus está falando, sofrer pelo meu nome, sem recuar e manter um coração alegre, é sinal que essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus na vida dela. Meu irmão, quem sofre, diga comigo, quem sofre por agir de maneira correta, imita o exemplo do próprio Cristo. Irmãos, viver a vida cristã, sempre pensando que fazer tudo certo é garantia de não sofrer jamais, é um erro. Viver a vida cristã achando que fazer tudo certo é garantia de não sofrer jamais, é um erro. Mas escute uma coisa, o certo é o certo. Eu quero terminar essa mensagem contando uma história para você. É a história de um casal de missionários que se dedicou no campo missionário em regiões tão terríveis. A história chegou até mim e alguns citam que era o continente africano. Mas eu não sei afirmar isso para você. E aqueles missionários, irmãos, sofreram tanto na missão deles, naquele continente, naquela cidade, naquele país, que depois de 50 anos servindo, já idosos, eles foram jubilados. Ou seja, é uma espécie de aposentadoria. E aí eles resolvem voltar para o seu país de origem no navio. Enquanto voltam no navio, eles começavam a conversar imaginando como seria a recepção. 50 anos fora do país de origem, 50 anos trabalhando no campo missionário, eles pensaram assim, nossa, vamos fazer uma festa. Vão soltar balões, fogos, sabe? Vão soltar aquela chuva de papel picado, chuva de prata. Vai ter banda tocando. E cada um falava isso com o outro. E à medida que o navio vinha se aproximando do cais, eles continuavam a falar. Está ouvindo barulho? Tinha uma banda tocando lá fora. Tará, celebração. E eles estavam assim, nossa, olha que festa linda. Eles começaram a sorrir dentro do navio. E aí eles viram bandeiras, banda, festa preparada. E ele falou, nossa, todo mundo se lembrou da gente, se preparou para receber a gente de volta. Só que quando eles chegaram, eles estavam na terceira classe do navio. E dentro daquele navio tinha alguém famoso. E a festa não era para eles. Era para o famoso que estava no navio. E depois que todo mundo desce, eles vão descer. Os papéis já estavam pelo chão, as bandeiras já estavam pisoteadas, a banda já tinha ido embora. Eles estavam lá. E aquilo foi uma flecha para o coração daquele casal de missionários. Uma flecha como um dardo inflamado maligno. E eles vão então em direção à sua casa, ninguém fala nada com ninguém. O marido, ao chegar em casa, falou assim, você está vendo aí? A gente fica 50 anos fora, a gente envelhece, perde as festas da nossa família, a gente se dedica, a gente se entrega, a gente trabalha no meio de gente que não estava nem aí para nós, ganhando uma mixaria todo mês. A gente volta, ninguém está nem aí para nós.
o marido diz para a mulher, ele olha para a mulher e diz assim: quer saber, mulher? Eu estou muito chateado. E a mulher diz: não, meu bem, eu vou orar ao Senhor e entender por que isso aconteceu. O marido diz: então você ora a Deus. Ora a Deus, porque eu vou dar uma volta aí fora, porque eu não aguento mais. Vamos ver o que seu Deus vai falar com você, porque eu estou muito chateado. Ele sai, dá uma volta, anda. Ele volta para casa, ele encontra a esposa lavando um prato. E ele, num tom assim de zombaria, de deboche, olha para a esposa e diz assim: então, falou com seu Deus? Perguntou para ele se é isso que ele tem para nós quando a gente volta depois de 50 anos trabalhando para o reino dele? A mulher continuou lavando o prato, olhou para o seu marido e disse: falei. E ele falou assim: o que Deus falou com você? E ela disse: ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Quando as coisas ficarem difíceis para a sua caminhada cristã, quando parecer, irmão, que a recompensa ainda não chegou, eu quero te falar uma coisa nessa noite, irmão: pagamento só é pagamento, e pagamento é pagamento quando ele acontece no final. Você entra no emprego hoje, trabalha o mês inteiro e recebe no final do mês. Você entra num trabalho hoje, você trabalha o dia inteiro e recebe no final do dia. Ninguém te paga antecipado, irmão. Então deixa eu te falar uma coisa: recompensa real é algo que nós recebemos depois de ter cumprido todas as nossas responsabilidades. Escute uma coisa: se Deus não te ergueu ainda, é porque não chegou o final. Se Deus tem uma promessa para você e parece que está tudo errado, que nada está acontecendo, eu te falar uma coisa: é porque não chegou o final, meu irmão. É porque não chegou o final. Ainda não é o final. A sua ótica não pode ser essa ótica do resultado. Asaf diz que quase se perdeu, mas quando ele entra no templo, diz a Bíblia que Asaf começa a pensar e começa a adorar a Deus. Ele começa a ver: peraí. E Asaf chega à maior conclusão de todas: os ímpios são saudáveis, os ímpios são prósperos aparentemente, os ímpios se dão bem aparentemente, mas é só isso que eles têm. Eu não. Eu tenho o Deus de toda a terra sobre minha vida, e além disso, esse Deus está comigo, e além disso, depois que tudo acabar, eu vou para o reino dele para sempre. Aleluia! Eu estarei para sempre com ele. O reino dele não acaba aqui. Se Deus não te ergueu ainda, é porque ainda não chegou o final. Eu tenho 2 convites para você nessa noite. Fique de pé, querido, fique de pé em nome de Jesus. Seguir a Jesus, irmão. Eu não vou te dizer aqui nessa noite: olha, siga Jesus, teus problemas vão acabar. Eu não vou dizer para você: querido, siga Jesus, que você vai ser uma pessoa muito próspera nessa terra. Até acontece isso, irmão. Eu sou uma pessoa próspera, mas isso é só um resultado. Eu não vim para Jesus por causa do resultado. Talvez você entrou aqui nessa noite, para esse culto, pensando assim: eu vou para lá porque eu estou passando por um problema, estou passando por uma luta, e eu acho que se eu for lá e os irmãos orarem, o pastor orar, eu vou voltar para casa melhor. E até volta, mas isso é muito pouco diante de um Deus que quer te dar uma eternidade inteira, diante de um Deus que quer te dar o céu para você, meu irmão, diante de um Deus que separou e preparou mansões celestiais para você morar. Entregar a vida para Jesus é simplesmente a atitude certa a ser feita. O que eu posso dizer para você é o seguinte: é que você precisa de Jesus, e que sem Ele você não tem como viver nessa terra. Entregar a vida para Jesus é sinal de reconhecimento da gratidão que você tem
por aquilo que Ele fez naquela cruz. Entregar a vida para Jesus é integridade, entregar a vida para Jesus é obediência, entregar a vida para Jesus é sinal de que o reino de Deus, os valores desse reino chegaram para você. Não desanime.